Olá, sejam bem-vindos ao canal Neurocirurgia é Assim. Eu sou a doutora Raquel Zorzi, sou neurocirurgiã e vou falar para vocês aqui no canal sobre vários temas importantes na área da neurocirurgia. Nós vamos começar hoje falando sobre prevenção de acidentes em casa em tempos de coronavírus. A gente sabe que as crianças estão ficando muito mais em casa, não estão frequentando a escola por conta das medidas de distanciamento social. E por conta disso, estão mais propensas a sofrerem acidentes domésticos. Para a gente falar sobre acidentes, a gente tem que entender em primeiro lugar quais são os acidentes mais comuns que acontecem em casa. Bom, esses acidentes, eles variam de acordo com a faixa etária da criança, né? Em crianças menores, então, de 9 meses, o que a gente mais vê em pronto-socorro, o que a gente mais vê acontecer com esses pais? Em primeiro lugar, as quedas mais frequentes são quedas do sofá, quedas da cama, quedas do trocador, quedas do bebê conforto. E como que acontecem esses acidentes? Em geral, eles acontecem em faixas etárias chaves, onde a criança começa a fazer uma coisa que os pais não sabiam que elas faziam. E eles não estavam esperando e não estavam se preparando para aquela etapa da criança. Então eu vou dar um exemplo. Com cerca de 4 a 5 meses, as crianças começam a rolar. Então é muito frequente nessa faixa etária a gente pegar quedas, por exemplo, do trocador, ou da cama, ou do sofá. Porque os pais estavam acostumados a deixar o bebê quietinho e o bebê não fazia nada. E ele passa a rolar e cair numa distração dos pais. Então nessa faixa etária é muito importante a gente pensar em prevenir esse tipo de acidentes. Quando a criança já vai ficando maior, com 5, 6 meses, ela começa a sentar. E aí começam os acidentes de tombar do sofá, tombar de uma cadeira, né? Porque você já está deixando a criança muito mais sentada. Além disso, um acidente que é bastante frequente, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que vocês tenham muito cuidado com os bebê conforto. Por quê? Porque o bebê conforto, ele tem uma alça que precisa ser travada na posição de carregar, e essa alça precisa fazer um clique. Eu já peguei vários acidentes de pais que não travam o bebê conforto, somente puxam a alça e não percebem que ela não está travada. Então, muita atenção com isso, porque quando você pega o bebê conforto, essa alça, por ela não estar travada, ela vira e o bebê tomba do bebê conforto. Principalmente quando ele não está usando o cintinho, que é outra dica muito importante. Nunca carregue o seu bebê no bebê conforto sem estar com o cinto de segurança, tá bom? Bom, quando a gente fala de crianças então mais velhas, com 9 meses até 2 anos, quais são os principais acidentes que a gente vê? É nessa idade que as crianças começam a engatinhar, a explorar a casa e a se colocar de pé. E depois, posteriormente, a andar. Então, nessa faixa etária, é fundamental que vocês preparem a casa para o bebê explorador que vocês vão ter, né? Então, com 9 meses, essa criança vai começar a engatinhar, ela pode colocar o dedo na tomada, ela pode tombar de uma escada, ela pode começar a escalar objetos, que é muito frequente, né, quando a criança começa a se colocar de pé. Então, quais são os cuidados que os pais têm que ter nessa faixa etária? Travar gavetas, portas de armário com aqueles fechos de segurança que a gente consegue comprar em casas especializadas, né, de materiais de construção, casas de ferramentas, enfim. A gente tem que também pensar em colocar portõezinhos para quem tem escada, né? É preciso colocar um portão tanto na parte inferior quanto na parte superior da escada. Outros tipos de acidentes também que podem acontecer, a criança escalar móveis, por exemplo, como o REC da sala. Então é ideal que os móveis estejam ou fixos na parede, ou se não fixos na parede, que a criança não possa puxar gavetas, por exemplo, e subir para escalar esses móveis, né? A gente vê muitos acidentes de crianças tombarem por tentar escalar os móveis da casa, tá? Além disso, é importante também remover perigos aparentes, né? Lembrando que a criança, quando ela está começando a aprender a andar, ela ainda está instável, com um equilíbrio ainda que não é perfeito. Então, se tem algum brinquedinho no chão, um tapete, alguma coisa, isso é batata para a criança tropeçar ali, cair e às vezes bater na quina de um móvel, bater em algum lugar que possa machucar muito mais a cabecinha da criança. Bom, nas crianças maiores de 2 anos, a gente já sabe que a criança já tem um bom equilíbrio, ela já está andando muito melhor, então os tipos de acidente ficam um pouco diferentes.
Principalmente o que acontece são essas crianças, por exemplo, terem acidentes com quedas de bicicleta, de triciclo, de patins, de patinete. E para isso é importante a gente utilizar o capacete, que previne até 85% do traumatismo craniano na hora de uma queda, tá? É preciso ainda cuidado redobrado com escadas, com piscinas, com outros perigos, porque o que acontece principalmente? Essas crianças, elas têm um desenvolvimento motor que ainda não está acompanhando o discernimento da criança do perigo que uma determinada coisa apresenta. A gente costuma brincar que criança não tem medo. É verdade, ela não tem medo porque ela não consegue avaliar o perigo, né? Então, cabe aos pais nessa faixa etária orientar e observar a criança e não expor ela a esses perigos, porque ela não vai ter essa capacidade de perceber o que está acontecendo, tá bom? E quanto mais a criança cresce, mais ela melhora esse discernimento, né? Fica mais fácil de você conversar, orientar e explicar e prevenir esses acidentes. Então é isso, acompanhem o nosso canal para vocês estarem ligados nos próximos vídeos que a gente vai publicar. Se vocês quiserem mais informações sobre determinadas doenças, vocês também podem procurar no meu site, que vai estar aqui embaixo. Até a próxima!